A dificuldade que as mulheres têm para se encontrar, para fazer alguma coisa para elas, é muito diferente dos homens. Os homens, eles têm o futebol deles e eles simplesmente pegam e vão. A gente tem que agendar com 30 dias de antecedência, né? Porque a gente tem os nossos compromissos pessoais, os compromissos da empresa, a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar dos filhos. Então, essa questão social, né, da mulher, ela sempre fica por último. 70% das pessoas que procuram por serviços de saúde mental são mulheres. Porque as mulheres reagem ao estresse dessa forma, elas precisam de acolhimento, elas precisam de alguém que as escute. A jornada da liderança, ela é solitária, ponto, independentemente. Mas para mulheres, ela se torna solitária muito mais cedo, porque a mulher, à medida que a mulher vai subindo, ela não tem muitas referências de outras mulheres que vão subindo também. A organização, muitas vezes, ela justifica essa disparidade salarial considerando o tempo de casa. Ah, mas o fulano tem um tempo de casa maior. Só que aí eu te pergunto, como que a mulher vai ter mais tempo de casa, sendo que ela é demitida no retorno da licença maternidade? Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. Quais são as principais características da liderança feminina? Como está a situação de mulheres em cargos de liderança? Será que eles aumentaram com o passar do tempo? É sobre isso que eu vou conversar hoje com a empresária Nicole Hilário. A gente vai falar sobre liderança feminina e como as mulheres podem alavancar outras mulheres para continuarem e conseguirem galgar mais cargos de liderança. Bem-vinda, Nicole, tudo bom? Tudo bem, Flávia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você falando sobre isso. Eu também, obrigada, é uma honra. Obrigada. E eu aproveito e peço para você já deixar o like, se inscrever no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast, deixe estrelinhas. Nós também estamos no Instagram, é @PitaiaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para seus amigos e amigas pelo WhatsApp. Bom, Nicole, a Nicole tem um trabalho muito interessante com líderes, com CEOs de empresas, com diretoras. Ela vai explicar um pouquinho, vice-presidentes, ela vai explicar um pouquinho para a gente como que ela faz esse trabalho, mas eu queria entender um pouquinho melhor, assim, tem diferença? Você trabalha especificamente com mulheres, tem diferença? E quais são as características da liderança feminina? Bom, Flávia, antes da gente começar a falar de liderança feminina, eu quero falar algumas características das mulheres, né, desde a evolução da nossa espécie, do porquê que nós chegamos até aqui e somos da forma que somos hoje. As mulheres, elas têm uma liderança muito mais empática, porque teoricamente, né, de uma forma geral, a gente é programada biologicamente para garantir a harmonia social. E por que que isso é feito? Lá atrás, né, no período das cavernas, enfim, os homens saíam para caçar, né, e as mulheres ficavam nas cavernas. Então, quando elas estavam reunidas em tribos, né, que aí o que acontecia? Elas se juntavam ali, as tribos próximas, porque também por uma questão de proteção da prole, porque quando elas estavam juntas, a chance delas serem atacadas por um leão, por um tigre, enfim, dos perigos, era muito menor, né? Então, para nós, a gente sente muito conforto quando a gente está não só com outras mulheres, mas com outras pessoas. O nosso cérebro, ele ativa ocitocina e dopamina quando a gente tem conexões sociais, isso já é comprovado cientificamente. Então, tudo isso faz com que a mulher tenha uma liderança mais empática, com que a mulher tenha uma escuta mais ativa, com que a mulher se preocupe mais com a harmonia do ambiente, porque para nós era uma questão de sobrevivência da espécie mesmo. E uma outra característica muito interessante é que, assim, homens e mulheres, eles reagem ao estresse de forma diferente. Existe uma teoria evolutiva que a resposta da luta ou fuga é diferente entre homens e mulheres.
Mas a comunidade científica não está muito de acordo com isso, mas o que eles acordaram é que, de fato, reagem de forma diferente. Porque pensa na biologia também. Como que uma mulher grávida vai correr? Pois é, uma mulher que tem que carregar os filhos, por exemplo, né? Exato, ou ela vai carregar os Imagina. filhos e vai deixar os filhos lá olhando para trás e sair correndo, né? Então, né, quando a gente olha, né, para essa questão evolutiva, não é natural. O que foi comprovado cientificamente pela Universidade da Califórnia? Que as mulheres, quando elas têm acolhimento e colaboração, elas reagem dessa forma. Então, a resposta ao estresse das mulheres é quando elas têm mais acolhimento e colaboração. Como que isso reflete na nossa sociedade hoje? 70% das pessoas que procuram por serviços de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, são mulheres. 70% da procura são feitas por mulheres. Porque as mulheres reagem ao estresse dessa forma. Elas precisam de acolhimento. Elas precisam conversar sobre... Não conversar necessariamente, mas elas precisam de alguém que as escute, né? Entendi. E o homem não, né? O homem, ele talvez seja mais prático, assim, né? Isso não quer dizer que toda mulher é dessa forma, nem nada, mas que a nossa biologia faz com que a gente responda a estímulos de formas diferentes, né? E o que eu gosto de falar é que, por isso que a mulher, ela tem uma liderança mais empática, o homem, ele tem uma liderança mais autoritária, mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. O que isso realmente significa é que ambos conseguem chegar em resultados através de caminhos diferentes. E o que acontece hoje nas organizações é que elas impõem apenas uma forma de chegar lá, né? E que muitas vezes não há o respeito a esses diferentes estilos de liderança. Entendi. Quer dizer, de certa forma, essa liderança mais autoritária ainda é priorizada. Exato. Eu acho que em todos os lugares, né? Assim, ainda tem muitos resquícios, né? As pessoas às vezes acho que imaginam que para você impor respeito, você tem que demonstrar, olha, eu sou aqui, estou nesse lugar, você me respeite, né? Claro. É interessante isso. Claro. Né? E quando você pensa nessa questão da harmonia social, o evitar conflito é uma situação de vida ou morte para as mulheres. Porque pensa que elas estavam reunidas em tribos nessa caverna. Se elas brigassem umas com as outras ali, ela seria expulsa da tribo, ela ficaria sozinha, né? Então, assim, eu particularmente, né, durante o meu período ali de liderança, eu escutei muito que eu tinha que ir para o embate, eu tinha que ir para o conflito, mas eu falava, não, mas eu tô falando, olha, eu preciso disso, eu preciso dessa forma, né? Eu sempre conversei, mas tendi a encontrar acordos pra gente chegar num resultado, né? Só que eu era cobrada por ir para o conflito, né? Então. Entendi. Aproveitando esse gancho que você falou, dessa questão, você viveu essa questão pessoalmente, né? Conta um pouquinho da tua história, porque hoje você é uma empresária, você encabeça uma empresa que exatamente trabalha com essas mulheres para que elas consigam se ajudar para se manterem. Acho que é primordial manter ou se elevarem. Conta um pouquinho sobre essa tua trajetória. Claro. Flávia, eu vim de uma origem muito simples. Meu pai taxista, mãe costureira. E eu falo que nunca me faltou amor, sabe? Eu sempre tive muito amor na minha família. Estudei a vida inteira em escola pública, enfim. Só que acho que uma característica, duas na verdade, que foram muito importantes para mim, é que eu sempre interpretei muito bem as situações e eu sempre fui muito observadora. Na escola, eu lembro que no ensino médio, a cada bimestre, né, a gente tinha que fazer, eu tinha uma professora que ela dava obras literárias que a gente tinha que fazer uma peça de teatro. E eu era responsável por ler essas peças e transformar num roteiro, né, para fazer a peça. No mundo corporativo, como que isso se refletiu para mim? Eu aprendia muito com exemplos. Então, eu entrei num ambiente que eu tive excelentes líderes, sabe? Eu tive exemplos muito bons. Então, isso me fez crescer muito rápido na carreira também. Tanto que eu virei ali a gerente de auditoria mais jovem ali que a companhia havia tido até aquele momento. Você trabalhava numa consultoria? Isso, numa empresa de consultoria e auditoria. Isso.
E aí, o que né? E durante esse período, sei lá, eu passei por mais de 50 empresas. E eu via como que era difícil para as mulheres se sustentarem nesse papel de executiva, né? Mulheres que muitas vezes eram responsáveis financeiramente até por sustentar uma casa, por sustentar uma família. Essas mulheres, elas não podiam desafiar o status quo, sabe? Ou elas não podiam simplesmente, muitas vezes, falar, né? Então, elas faziam o que tinham que ser feito da forma como elas foram ensinadas e solicitadas a fazer, né? E quando isso aconteceu comigo, então, a partir do momento que eu tive que mudar o meu estilo de liderança para me adaptar ao que a organização pedia, não funcionou. Tá. Então, Quer dizer, você era uma pessoa com essas características. Você era mais empática, e aí exigiram essa, digamos assim, agressividade mais característica masculina. exato. E eu tava tentando, sabe? Mas eu percebi que eu tava me afundando, comecei a adoecer, não fez bem pra mim como pessoa, né? Então aconteceu que eu saí da organização. Nessa saída, eu fiz uma viagem para a Índia, que eu sempre tive vontade de ir para a Índia. Fiquei 35 dias lá. Que máximo. E nessa viagem, eu fiz um retiro de divindade feminina. E aí, nesse retiro, a gente falou muito sobre essas características, assim, de escuta, de acolhimento, né, que são características da mulher. E quando você olha para a sociedade, é exatamente disso que o mundo está precisando hoje, sabe? Uma coisa que falavam também é que a minha voz era muito doce, a minha voz era muito fina, sabe? E as pessoas... Jura? Falaram isso? E as pessoas, hoje, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir ouvidas, né? Então, a partir disso, eu falei, não, eu não vou simplesmente ignorar tudo isso e perder tudo isso, eu vou continuar com isso. E aí eu fui estudar, né, estudar como que funciona esses modelos de redes de conexões. Eles são muito comuns ali nos Estados Unidos, tem o IPO, tem TIFF, tem uma série de redes. Eu estudei, peguei o melhor de cada uma para montar, né, a Circle. E então aí a partir disso, né, veio, aí assim, o que aconteceu? Depois de um determinado momento, quando eu estava com tudo pronto ali para começar, de fato, eu tive um convite para liderar uma equipe numa Big Tech, sabe? De uma pessoa que já me conhecia, que confiava no meu trabalho e falou assim, Nick, preciso de você, porque eu estou assumindo um novo desafio, eu preciso deixar alguém de confiança aqui. E essa pessoa é você, você foi a pessoa que me veio à cabeça. Só que, Flávia, sabe quando você vê algo e você não consegue mais desver, sabe? Claro. Eu olhava todas essas situações que as mulheres passavam. Eu tinha uma solução prática para tentar, para ajudá-las, né, a resolver essas questões ou a lidar melhor com elas, né? E aí simplesmente não fazer nada a respeito, sabe? Eu não conseguia, né? E aí foi quando eu declinei a proposta. Foi difícil, mas eu não conseguia não fazer nada a respeito, né? Então foi daí que eu resolvi sair do corporativo para empreender, porque depois que eu tomei essa decisão, aí eu não olhei mais para trás e segui. Que legal. E como que essas executivas se apoiam? Através dos nossos encontros, né? Então, a gente tem encontros mensais. Esses encontros são conduzidos por uma facilitadora. Eles têm uma estrutura, né? Então, existe uma forma como eles são conduzidos, porque, Flávia, eu falo que assim, o tempo delas é muito valioso. Então, cada minuto delas importa. Por isso que os nossos encontros são estruturados e programados, são conduzidos por uma facilitadora, para que elas consigam extrair o máximo daquilo, né? E a gente tem também, que isso que é muito comum nos Estados Unidos, é o Peer Advisory Board, que ele é um aconselhamento de executivos mesmo, dos dilemas ali da liderança, porque eu falo que a liderança, né, você pode ter uma executiva de RH, uma executiva de marketing, uma executiva de finanças, mas a cadeira da liderança é universal. Então, os dilemas, eles são muito semelhantes, tem as suas especificidades técnicas, mas eles são semelhantes no sentido de pessoas,
no sentido de clima, no sentido de situações com pares, por exemplo. Isso é muito comum ali na cadeira executiva. Que legal. E agora, assim, como que estão essas mulheres, hein? Assim, eu trouxe até alguns números aqui, para ver como que tá a proporção, né? Porque a gente sempre tá olhando isso, né? Se elas estão chegando lá, são quantas? São maioria? Não são? Tem uma pesquisa aqui que é um estudo, né? Mulheres no mercado de trabalho da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Foi feito em 2024. Eu tenho aqui, olha, eles estimam que 39%, a gente tem no ano passado, 39% de mulheres dos cargos, né, de liderança são de mulheres. E aí teve um crescimento, porque em 2023, no ano anterior, 35%. Então, pelo menos uma demonstração de crescimento, mas ainda uma minoria, e a questão de que como elas ficam, né? Como ficar? Aí eu te pergunto, porque eu acho que esse é o desafio, né? Que você estava dizendo que você encontra. Como que elas permanecem? Elas estão lá, parece que estão aumentando o número de mulheres, mas como que elas fazem para ficar? E como que você trabalha isso com elas? Flávia, é muito interessante esse ponto que você tocou, porque eu falo que assim, o desafio é a solidão, né? Porque é o seguinte, a jornada da liderança, ela é solitária, ponto, independentemente. Mas para mulheres, ela se torna solitária muito mais cedo, porque a mulher, à medida que a mulher vai subindo, ela não tem muitas referências de outras mulheres que vão subindo também, né? Então, por isso que eu falo que a nossa jornada, ela se torna solitária mais cedo. No último reporte do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o 57º em paridade de gênero, na política 56º. Os primeiros são Islândia, Finlândia e Noruega. E de acordo com esse fórum, na América Latina a gente vai chegar na paridade de gênero em 2078. Nossa. É o que eles indicam. Então, assim, é revoltante, né? A gente falar disso ainda. E assim, você trouxe ali o dado, né, de 39%. Só que o mais curioso de tudo isso, no Panorama Mulheres 2025, eles trouxeram um dado também muito um paradoxo, porque em empresas de 1 a 40 funcionários, empresas pequenas, a representatividade feminina é de 66%. À medida que o tamanho da empresa aumenta, a representatividade diminui. Foi feita essa comparação com níveis de empresa e representatividade. E tem um outro dado também, que as mulheres ganham 20% em média a menos do que homens. Isso é terrível, né? E é uma caixa preta, né? A gente consegue isso, mas a gente, assim, eu digo, esse ponto é interessante porque pra gente, eles são números oficiais, são estatísticas, mas você que está no dia a dia, você mulher que chega numa empresa, você não sabe o salário do teu colega, né? Até para você ter essa margem para negociar. Olha, por quê? É uma coisa complicadíssima, né? É uma coisa complicada e o que eu já ouvi, enfim, né, até de executivas, que a organização muitas vezes ela justifica essa disparidade salarial considerando o tempo de casa. Ah, mas o fulano tem um tempo de casa maior. Só que aí eu te pergunto, como que a mulher vai ter mais tempo de casa, sendo que ela é demitida no retorno da licença maternidade, né? Boa. Então, assim, como que uma mulher ela vai ter um tempo de casa maior, sendo que ela né, tem essa questão da demissão, mas ela tem que escolher muitas vezes entre a carreira e a jornada em casa ali, né? Então, carreira e vida pessoal. Então, é complexo, né? A gente já vai falar sobre essa questão, porque isso é uma questão, essa questão da vida na mulher, né? A gente estava conversando aqui antes, elas são tratadas de maneiras totalmente diferentes. Mas eu queria só um pouquinho ainda entender melhor, assim, essa liderança feminina, né? Assim, o que você acha, Nicole? O que assim, de certa forma,
dificulta a mulher chegar e se conservar em Uhum. cargos de liderança. E o que facilita? Tá. Tem alguma coisa? Temos coisas boas para contar? Temos, assim. Bom, o que dificulta, né? Hoje em dia tem até um termo que eles criaram para isso que chama Síndrome do Degrau Quebrado. O que isso significa? Pensa na analogia de uma mulher que está subindo uma escada. E aí um degrau quebra. O que ela tem que fazer? Ou ela dá um passo maior do que a perna para continuar subindo, ou ela paralisa ou regride. Né? Ou para consertar. Ou para consertar. E o que é, muitas vezes, esse degrau quebrado? É a licença maternidade, né, uma demissão no retorno, é uma cultura empresarial muito masculinizada, assédio, né, moral, sexual. Então, todas essas questões, elas podem ser, né, esse degrau que quebra, que impede a mulher de avançar. Tem uma pesquisa da McKinsey que eles falam que a paridade de gênero vai ser alcançada quando a gente consertar essa síndrome, né? E eu falo que tem a questão da solidão, né? A solidão é a dificuldade de se manter lá. E uma coisa também, Flávia, que eu falo, é que assim, hoje em 2025, a gente não está falando só de ocupar mais espaços, né? Óbvio que a gente tem ali uma representatividade maior do que muitos lugares no mundo, né? 39%, 30%. Só que os desafios é se manter, né? E eu falo que, assim, a questão de ocupar mais espaços, ela é importante, mas essas mulheres, elas precisam se sentir à vontade nos espaços que elas já ocupam. E é isso que muitas vezes não acontece, né? Porque falta esse pertencimento. Muitas delas se questionam, tá, eu cheguei até aqui, mas e agora, né? Muitas vezes não se sentem pertencentes naquele ambiente, porque aquele ambiente não é muitas vezes inclusivo, né? Então é para isso também que eu trabalho hoje também para aplacar um pouquinho essa solidão, mas de uma maneira prática mesmo, né? Achei tão legal, você estava me contando umas coisas, umas coisas bem práticas mesmo, né? Às vezes uma diretora encontra algum caso, uma crise, e é interessante, né? Porque essa solidão dela não encontrar, por exemplo, um apoio dentro da própria empresa para resolver completamente essa crise. E aí, no caso desse grupo, do seu grupo, houve um exemplo prático, e aí as mulheres que participavam, que já tinham prática, ajudaram, né? Isso é muito legal. Exato, porque assim, no Peer Advisor, né, primeiro, né, para a gente formar um core, né, um core group, a gente faz toda uma curadoria. Então, tem uma curadoria selecionada. As mulheres que vão partilhar essa jornada contigo, elas compartilham de valores, de características, de momento de vida que são semelhantes aos seus. Então, vai fazer sentido as trocas, né, nesse primeiro momento. E os desafios que elas trazem ali no Peer Advisory Board é muito interessante, porque eles são muito ligados a pessoas, eles são muito ligados a equipes, a gestão de equipes, gestão de pessoas, crises internas e externas que acontecem, né? Principalmente de hoje, no mundo que tem muita exposição midiática, na internet, né? Enfim, reputação, né? Questões de reputação organizacional. Então, através, né, desses core groups, elas têm acesso a outras executivas num ambiente seguro e confidencial, onde elas dão soluções práticas, ajudam a formar um plano de ação, né, para que ela saia de lá, tá, ok, esse é o próximo passo, né, e reduza o sentimento da solidão. Interessante, né? E você acha que essas mulheres estão em liderança, Nicole, você acha que a cobrança é maior pelo fato delas serem mulheres? Você acha que as métricas, elas ficam diferentes? Os erros ficam mais fatais? Como que você vê isso? Não é nem eu que vejo, tá? A Fortune, Flávia, lançou uma matéria recentemente de que mulheres recebem, em média, 88% mais feedbacks comportamentais frente a 2% dos homens. O que são esses feedbacks comportamentais? Sua voz é muito fina. Aquilo que você falou, que você mesma recebeu, né? Você tem que ir pro conflito, você é muito paciente, você é muito
uma coisa também, né? Você é muito sociável com a equipe. Você tem que ser um pouco mais dura. Você tem que falar mais duro. Aí você fala mais duro com a pessoa, não, mas você também não pode ser tão dura assim. Você tem que encontrar um meio termo, né? Então, a gente tem que eu falo, Flávia, que mulher tem que fazer lobby. E o que é mulher fazer lobby, né? A mulher, muitas vezes, ela tem que tomar um posicionamento, tomar uma atitude que muitas vezes ela não concorda, mas para ela permanecer naquele meio e não ser retalhada por ele, né? Então, existe. Eu acho que, assim, tá mudando, e eu acho que hoje as mulheres, elas se sentem mais confortáveis para terem outros posicionamentos. O que eu vejo em comum, né? Que aí você até perguntou ali, o que facilita, né? Que essas mulheres que chegaram lá, elas são muito autênticas. E o que é essa autenticidade, né, que muita gente fala hoje? É você estar alinhada com os seus valores. Então, essas mulheres, os valores que elas carregam em si, são muito alinhados com os valores da organização. Porque, assim, onde que começa o conflito? A partir do momento que você tem que tomar um posicionamento, né, que você toma decisões por pessoas e por negócios, e você não está de acordo com essas decisões que você toma, é que começa o conflito interno. Então, eu falo que, assim, do que eu vejo, né, o primeiro passo para uma mulher, né, uma pessoa, ser bem-sucedida na carreira, alcançar voos mais altos, é ter os seus valores sempre alinhados com os valores da organização. Porque isso é o que vai sustentar o seu posicionamento também no longo prazo. Com certeza. E agora, vamos voltar a falar essa questão da maternidade. Eu acho, assim, tenho a impressão que é um grande gap, assim, pelo menos uma das grandes questões para a liderança feminina, claro, para todas as mulheres, eu acho que em todos os níveis, mas para a liderança também, porque tenho a impressão que a liderança, ela sempre está sendo mais exigida e também sempre está muito mais vulnerável, né? Ela está sendo muito mais vista. Como que fica a maternidade na vida da executiva, Nicole? Flávia, eu vejo que, assim, hoje eu vejo mulheres executivas, né, que têm filhos, 3 filhos, mulheres que não quiseram ter filhos, mulheres que congelaram seus óvulos para tomarem a decisão depois, mulheres que fizeram tratamentos e conseguiram, mulheres que, infelizmente, não foram tão bem sucedidas no tratamento. Então, eu vejo que hoje a maternidade deixou de ser uma métrica de sucesso na vida delas, é super importante, mas não é a única coisa, né? E as que são mães, salvo algumas exceções, elas também construíram uma rede de apoio e também tem parceiros também muito presentes que as auxiliam, né, nessas questões. Porque eu falo que os homens, eles também precisam se posicionar e assumir responsabilidades, né, perante casa, perante filhos, né, que muitas vezes fica sobrecarregada com nós. Então, eu vejo que essas mulheres distribuem muito essas tarefas com os seus parceiros também. E você sabe que eu fico pensando, assim, na empresa, tem outra questão, né? Não são coisas, e não são coisas que vão acontecer com o mesmo casal ao mesmo tempo, mas assim, eu fico imaginando, a gente tem a questão da licença paternidade, que a gente tem alguns países que já foi aumentado, eu acho que aqui no Brasil tem movimentações, projetos para a gente aumentar, porque no Brasil, hoje, eu não me lembro agora, gente, mas acho que são 5 dias. São 5 dias. Gente, isso é uma coisa, para quem já foi, tem 2 filhos, é uma coisa parece brincadeira. É irrisório. Né? Irrisório, 5 dias, né? É uma coisa de, sei lá, 1900 bolinha pro pai, enquanto a mãe acabou de ter o parto, ir lá no cartório registrar o bebê, mesmo, sabe, em si, simplesmente não é nada, assim. Mas eu fico imaginando, assim, um movimento, né? Se a gente, vamos pensar numa situação hipotética, se a gente consegue 60 dias no Brasil. Eu sei que, imagino, para os empresários, né, eles já arrepiam os cabelos de pensar numa coisa dessa. Mas 60 dias, acho que isso faria uma revolução no sentido de que colocaria, sim, o homem, como você falou, ajudando a mulher,
dividindo as tarefas nesse tempo. Isso é uma coisa que já gera um aprendizado para o próprio homem, continuar ajudando mesmo, que a mulher vai voltar, ele vai voltar e a gente continua dividindo. Mas isso também seria uma revolução dentro das empresas, mudaria a cabeça, Claro. né? Porque assim, a mulher deixaria de ser vista como esse peso, é uma palavra horrível, mas sim, é isso, como é visto pelas empresas, pelo fato de você ter que remunerar e continuar com a mulher em 4 meses, isso passaria também a acontecer com um homem. A gente seria uma revolução, isso, não acha? Claro, e assim, Flávia, as discussões, né, atualmente é para estender para 30 dias. Eu falo que assim, como que eu pessoalmente enxergo isso, tá? Eu acho que vai ser muito bom, obviamente, né? Já vai ser um avanço, 30 dias, para os cuidados com a mãe, para os cuidados com o bebê, etc. Mas, pessoalmente falando, eu acho que o maior impacto vai ser para o homem entender a responsabilidade Exato. dele. Porque ele Ser vai, didático, ele né? vai ver tudo que a mulher faz, Isso. tudo que a mulher passa, e ele vai falar, tá, o meu papel aqui não é só prover para casa, Uhum. né? Eu tenho que auxiliar minha mulher, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que levar no pediatra, eu tenho que ir no mercado, né? Eu acho que isso no inconsciente do homem vai mexer muito, porque vai tirar só o papel do prover financeiramente, né? Mas principalmente no inconsciente dele da responsabilidade de pai, né? Responsável por criar uma criança, né? Com Exatamente. certeza. E aí a gente fala, já emendo nisso, falando sobre o que é chamado de jornada de trabalho reprodutiva, que são as horas de trabalho, que geralmente são as mulheres que têm, após o trabalho, com os cuidados de casa, cuidados de filho. A gente tem dado aqui também, que eu achei, é uma outra pesquisa da CNI também, só que é de 23. Eles estimam horas de trabalho por semana de quantos homens e mulheres passam fazendo esse tipo de tarefa. E aí, mulheres, 17,8 horas versus homens, 11 horas. Eu achei estranho esses 11, até que tá bastante, até que tá, mas, bom, é o que a gente fala, né? Uhum. Os dois trabalham, depois que passou a maternidade, os dois trabalhando, a mulher ainda fica exausta, e porque tem que chegar em casa ou se virar com esses compromissos, né, com a casa e com filhos. Vocês dialogam também sobre essas questões? Aparece bastante para você esse tipo de questão entre as mulheres do grupo? Olha, hoje, na situação que elas estão hoje, isso já foi um desafio superado, mas sim, aconteceu muito ao longo da jornada para elas chegarem onde estão, né? Mas o que eu vejo em comum é que elas construíram essa rede com os maridos, etc. E por causa disso foi possível, né? Mas existe essa questão da jornada. A mulher, obviamente, a gente estava até conversando lá fora, né? Que eu acho incrível no sentido negativo, né? Que a mulher ela tem muito mais dificuldade de sair para jantar com uma amiga, né? A dificuldade que as mulheres têm para se encontrar, para fazer alguma coisa para elas, é muito diferente dos homens. Os homens, eles têm o futebol deles lá, né? Os compromissos, o churrasco, e eles simplesmente pegam e vão. A mulher a gente tem que agendar com 30 dias de antecedência, né? Porque a gente tem os nossos compromissos pessoais, os compromissos da empresa, a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar dos filhos. Então, essa questão social, né, da mulher, ela sempre fica por último, ela nunca é prioridade. Porque tem tantas outras coisas que a gente tem que resolver antes, né? E os homens, eles simplesmente vão, porque eles muitas vezes se abdicam dessas responsabilidades. É como se não fosse uma responsabilidade deles e, né, por isso que eles têm tanta mais facilidade de ter o futebol deles no final de semana, se encontrar com os amigos para um churrasco, né, e, enfim, com a gente é mais difícil marcar uma janta, por exemplo. Ô, Nicole, tem uma frase que você coloca nas suas redes, eu acho tão legal, por trás de cada mulher bem-sucedida há um círculo de mulheres. Você me explica melhor isso. E assim, eu já vou emendar com outra pergunta, que é como que elas podem se ajudar para se fortalecer? Claro. Flávia, essa questão do círculo das mulheres, primeiro, ela tem muito a ver também com essa questão evolutiva, né, da importância que o social tem pra gente.
E a Universidade de Northwest, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram 700 alunos de um MBA, né, de negócios nos Estados Unidos, e eles analisaram 4,5 milhões de e-mails trocados por esses alunos. Eles entenderam que as mulheres que tinham um círculo íntimo com outras mulheres, elas tinham 2,5 mais chances de alcançarem cargos mais altos. E os homens, eu não lembro, acho que era 1,5, não sei. Mas o que esse estudo diagnosticou também é que as relações entre homens e mulheres é diferente. O homem, ele consegue ter uma relação mais superficial. Então, informações públicas, tem uma vaga aí, né, onde você trabalha, conhece alguém que está precisando. A mulher, ela precisa muito mais de intimidade, de conexão, para fazer networking, assim, né? A mulher que tenta imitar esse modelo masculino, muitas vezes ela não consegue ser tão bem sucedida, né? E aí eu vou falar, óbvio que isso é um estudo, pessoas são pessoas, mas o que esse estudo ele identificou é que as mulheres, de fato, elas precisam de mais intimidade, de mais conexão, e que isso é comprovado cientificamente, que isso alavanca a carreira delas, né? Então, toda essa questão evolutiva, toda essa questão da necessidade de intimidade mesmo, de conexão com outras mulheres, e o quanto isso é poderoso, assim, eu vejo, Flávio, os feedbacks que eu recebo, sabe? Do quanto isso preenche elas mesmo, assim. Essa semana, né, eu tava num jantar que ela falou, nossa, essa foi a melhor coisa do meu dia. Que legal. Sabe? Então, isso dá combustível mesmo pra gente continuar seguindo na Você carreira. falar em intimidade, você tá falando de quê? Você tá falando de compartilhar sentimentos? Não necessariamente, mas muitas vezes a gente não pode compartilhar os dilemas da liderança por questões de confidencialidade, né, obviamente, complexidade, porque não é todo mundo que vai entender o que aquela mulher está passando, né, a mulher fala, nossa, olha, eu tô na dúvida porque ou eu corto, eu preciso reduzir a minha folha de funcionários, ou eu preciso tomar alguma atitude, mudar uma estratégia de vendas para conseguir ter mais receita e atingir o objetivo ali da companhia, né, da meta da companhia. Não é um problema que você consegue compartilhar com todo mundo. Não é todo mundo que vai entender esse tipo de dilema, né? Então, a intimidade é exatamente essa, de você ter pessoas por perto que falam a mesma língua que a sua, sabe? Que entendem os seus dilemas ali no íntimo, que conseguem entender a dificuldade que você passa quando você transmite isso. Porque como não são dilemas comuns à população, né, elas acabam se sentindo muito solitárias e a intimidade é mais nesse sentido. Entendi. Um exemplo, né, por exemplo, que a gente teve essa semana. Gente, eu tô pensando até em fazer um downgrade porque eu quero mudar o meu ramo de atuação. Então, assim, não é algo que todo mundo vai entender, vai falar, nossa, não, mas você vai fazer um downgrade, você demorou tanto para chegar onde você tá, e isso não é óbvio, né? Só que as executivas que muitas vezes entendem os desafios que essa pessoa está passando, que já passaram por isso, que já tiveram N oportunidades de trabalho, conseguem aconselhá-la de uma forma mais efetiva, sabe? Que legal. E assim, tem uma outra questão que está muito presente também, que é a competitividade entre as pessoas. Eu acho que a mulher, ela compete com homens e mulheres. Como que assim, você acha que tem competição entre mulheres? O que é mais acirrado? E se aparecem coisas assim também nas discussões? E como que a gente faz assim para substituir essa competitividade com cooperação? Flávia, assim, eu vejo isso de uma forma um pouquinho diferente, tá? Não vejo como uma substituição, e sim como uma escolha, porque a pessoa que ela é competitiva, ela dificilmente vai deixar de ser. Então, eu acho que a gente tem que fazer escolhas na nossa vida mesmo do tipo de relação que a gente quer ter por perto. Então, se você tem uma relação
ali com uma mulher, com uma colega de trabalho, muitas vezes, que você vê a competitividade nela, por que você vai manter essa pessoa por perto na sua vida, né? Então eu acho que a gente recebe das relações muito também do que a gente tolera, né? Então eu acho que a gente tem que ser mais seletivo mesmo com as relações que a gente tem. E por isso que na Circle a gente tem essa questão da curadoria selecionada, a gente analisa muito bem o que a mulher quer antes dela entrar na rede, né? Porque eu falo que o poder não está em quem está dentro, mas é também quem não está dentro, né? Que a gente cuida muito em relação a isso. Mas eu vejo que tem muita gente boa no mundo, sabe, Flávia? Tem muita gente que ela quer colaborar, tem muita gente que quer ver o seu sucesso. É que essas pessoas muitas vezes não se encontram, né? Porque vida muito ocupada, muitas coisas para fazer. E o nosso tempo, ele é extremamente precioso. E muitas vezes a gente mantém certas relações, né? Mantém em proximidade de pessoas que muitas vezes trazem essa competitividade e a gente acha que o mundo é assim. Né? Mas tem pessoas que se importam umas com as outras, que querem ver o seu sucesso, que querem te ajudar. E eu vejo isso na prática acontecendo. Legal. Mas você falou, assim, é uma escolha, mas e quando não tem jeito? Vamos supor que uma mulher tá lá num cargo de diretora, mas tem um outro diretor que é competitivo. É complicado porque já começa que já tem um estilo diferente, né? Mas como que a gente faz para lidar com isso? Eu vejo que é muito uma questão de posicionamento, e aí por isso que eu retomo ali para o alinhamento dos valores, né? Então, você está se posicionando adequadamente? Você está comunicando o que essa pessoa está te incomodando? Se ele está tentando puxar o teu tapete, você está comunicando ali para a liderança, ou você está mostrando, né, de certa forma, o que está acontecendo? Então, eu acho que muito tem a ver também do nosso posicionamento. E como, Flávia, a gente tem muito essa questão de agradar, né? Que a gente quer sempre agradar o outro, agradar o próximo, né? Então a gente acaba evitando nos posicionar em situações que nós estamos desconfortáveis, né? Porque a gente acha que as pessoas não vão nos ouvir, as pessoas vão achar que a gente tá louca, né? Então, aí eu volto ali no alinhamento de valores e no posicionamento, porque acho que isso que também faz a gente estabelecer limites nas relações. Entendi, muito bom. Nicole, você quer deixar os seus contatos? Claro. Onde as pessoas te acham? As lideranças femininas do Brasil te acham? Principalmente no LinkedIn. A gente está muito mais no LinkedIn. Então, a gente tem a página da Circle, que é CIRCLE. A gente tem o nosso site, www.thecircle.com.br. E no meu LinkedIn pessoal também, que é Nicole Hilário Valeira. É um prazer, vai ser um prazer conversar. Legal. Pessoal, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem e entrarem direto, tá bom? Obrigada, Nicole, pela conversa. Obrigada, Flávia, pela conversa, pela oportunidade. Foi muito bom conversar isso sobre você. Também gostei. Que bom. Obrigada. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga o PitayaCast. Nós estamos também no Instagram, @PitayaCast. Se você assistiu até agora, gostou desse vídeo, passe para os amigos e amigas pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.